Meu nome é Thiago Hartwig, eu sou teólogo e trabalho na área de capelania hospitalar aqui em Pelotas. E hoje estamos aqui para mais um encontro do nosso curso de visitação, cujo tema é ecumenismos. Vamos conversar um pouco sobre o que significa, como surgiu e como é que a gente pode trabalhar em parceria com outras denominações cristãs. Lembrando que eu já tratei em outra oportunidade sobre o diálogo com outras religiões, né, naquela palestra em que o tema era espiritualidade e religiões. Hoje nós vamos tratar sobre ecumenismo, que é o diálogo entre igrejas que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né, entre as igrejas cristãs. Bom, eu sempre gosto de começar as palestras dando significado do tema ou das palavras, ou de alguma palavra que tem no título do tema. E eu fui buscar também a compreensão do que significa ecumenismo, estudei mais a fundo. E a palavra ecumenismo, ela é a busca pelo diálogo e propósito comuns entre todas as igrejas cristãs. É um processo de entendimento que reconhece e respeita a diversidade entre as igrejas. A ideia de ecumenismo é exatamente reunir o mundo cristão. Na prática, porém, o movimento compreende diversas denominações. O ecumenismo procura estabelecer boas relações de diálogo entre pessoas e igrejas diferentes. Realiza trabalhos em conjunto para ajudar os necessitados e causas comuns ao Evangelho de Cristo. Realiza celebrações e orações em conjunto para a causa da unidade cristã. Isso não significa que devemos nos adaptar às doutrinas de outras denominações que são diferentes da denominação a qual pertencemos, mas que podemos caminhar juntos em causas comuns para as igrejas de Jesus Cristo. O que nos une são o reconhecimento de Deus como Criador, de Jesus Cristo como Salvador, do Espírito Santo como Consolador e mantenedor da Igreja, e a doutrina da justificação pela fé, de que a fé vem pela graça de Deus e somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Naquilo que nos une, nós podemos trabalhar em conjunto com outras pessoas e outras denominações religiosas. O termo ecumenismo teve origem no grego, e a palavra é oikumene, que significa mundo habitado, mundo conhecido ou mundo civilizado. O termo oikumene aparece na literatura do Novo Testamento em 15 passagens, recuperando em algumas delas o sentido de mundo, como em Atos 11, 28, isso também da cultura helênica, que era a cultura grega, que foi espalhada pelo mundo pelo imperador Alexandre o Grande. E nesse sentido nós vamos encontrar em Romanos 10, 18, Hebreus 1, 6 e Apocalipse 12, 9. Também vai falar sobre a questão do Império Romano, da unidade do Império Romano, em Lucas 2, versículo 1. O termo é introduzido na literatura eclesiástica quando o Concílio de Constantinopla, que ocorreu em 381 d.C., refere-se ao Concílio de Nicéia, que ocorreu em 325 d.C., como um concílio ecumênico, como um concílio que reuniu várias denominações, várias igrejas cristãs do mundo. Agora que nós demos um significado aqui da origem, da palavra, do significado, também é importante lembrar aqui que a gente está falando de que no ecumenismo a gente tem a oportunidade de fazer trabalhos em conjunto. E eu creio que essa é a principal tarefa do ecumenismo. A gente poder fazer obras que vão de encontro ao que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. E nós vamos ver agora sobre a origem do ecumenismo, e nós vamos ver que esse papel, essa função do ecumenismo, ela está lá no início
do ecumenismo, quando ele começou. Por isso eu vou falar um pouco sobre a origem do ecumenismo. No período da formação da igreja, uma das suas principais características era a união, né, como a gente vê no livro de Atos, como eu já falei em outra palestra aqui. E não só de união, mas de solidariedade e de amor fraternal. Porém, ao longo dos séculos, esse ideal foi se desintegrando. Quanto mais nós fomos se afastando do início da igreja cristã, que foi com a descida do Espírito Santo, né, mais as igrejas foram se afastando, mais denominações foram surgindo. A grande divisão teve início entre os cristãos latinos e gregos, que teve seu cume no século XI, onde ocorreu o primeiro grande cisma da igreja cristã, que foi a ruptura entre a Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que ocorreu no ano de 1054, quando os líderes da Igreja de Constantinopla e da Igreja de Roma se excomungaram mutuamente. Mais tarde, no século XVI, quando ocorreu a Reforma Protestante, né, teve início a Reforma Protestante, houve a separação entre católicos e protestantes. Em seguida, outras divisões foram surgindo ao longo da história. Na dimensão religiosa da palavra, o ecumene, ou ecumenismo, só vai ganhar realmente sentido como tal a partir do século XVII, depois da Reforma Protestante, e em meio aos conflitos que dilaceraram os cristãos divididos na Europa. Na Europa e nos Estados Unidos foram criadas várias sociedades que reuniram presbiterianos, metodistas, batistas e episcopais, que se reuniam em prol da mesma causa. O precursor do ecumenismo foi o missionário batista William Carey, que em 1810 sonhava com uma conferência missionária internacional que acabou não se realizando. O movimento missionário que se conhece hoje surgiu a partir de 1910 em Edimburgo, na Escócia. E a principal expressão desse movimento é o Conselho Mundial de Igrejas, criado na Holanda em 1948. Veja que lá na raiz, né, quando começou o movimento ecumênico, havia uma causa comum, que era o de fazer missão pelo mundo, de levar a palavra de Deus a todos os cantos da terra. E isso a gente pode ver hoje também, como no meu caso, como eu trabalho como capelão, na capelania hospitalar, o trabalho que a gente tem é um trabalho em parceria com a Igreja Católica. E uma das coisas que me chamou a atenção e que foi importantíssimo para esse bom relacionamento, foi logo no início, quando eu comecei a conversar com o padre, dialogar com ele, o padre Bernardo, ele disse, ó, tu tem a tua denominação, a tua fé, nós temos a nossa, nós vamos trabalhar naquilo que nos une, que é fé em Cristo, a salvação pela fé, batismo e ceia, mas também no trabalho, no cuidado com os doentes, com os enfermos. Então, causas comuns podem nos unir, pode unir denominações diferentes, como missão, capelania, luta por justiça e tantas outras coisas, né? A gente pode, inclusive no último encontrão, o palestrante foi de uma igreja presbiteriana, né? Que também é algo ecumênico, é alguém de outra denominação que vem fazer um trabalho em comum com a nossa igreja. Então isso é bem legal, bem interessante, e a gente pode também aprender com outras pessoas de outras igrejas, desde que também todos sigam o Evangelho. Eu fui procurar também no site da igreja sobre a posição da ESLB sobre o ecumenismo, porque é importante também a gente entender o que a nossa igreja pensa sobre o ecumenismo. E a posição da ESLB é a seguinte: a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil assume em sua Constituição o compromisso ecumênico. A partir dele, ela cultiva relações com as igrejas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
As comunidades vinculadas à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil entendem que a pulverização do cristianismo em inúmeras denominações e a concorrência entre elas representam um contra-testemunho para a fé cristã. Elas têm consciência de que não podem ficar isoladas e por isso estão dispostas e abertas para o diálogo e cooperação. As comunidades e suas lideranças acompanham atividades celebrativas de caráter ecumênico dentro do seu contexto. Exercitam a visitação fraterna e participam de organismos e organizações que promovem ações conjuntas. Os ministros ordenados e também as ministras ordenadas ajudam a desconstruir preconceitos e assumem uma postura de acolhida e respeito com as pessoas de outras denominações cristãs. Na área ecumênica, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil estabeleceu relações em diversos níveis com igrejas cristãs do Brasil e do exterior. Assinou acordos de cooperação, mantém diálogos bilaterais, estabeleceu parcerias, realiza intercâmbios e participa de organismos e organizações de caráter nacional e internacional. Veja que a ECLB tem várias frentes de trabalho, né? Não só aqui no Brasil, mas fora. E não só de cooperação, mas também de celebrações. E isso também nos ajuda a propagar o Evangelho. E uma das coisas que me chamou a atenção no posicionamento foi o diálogo e a cooperação, para que juntos possamos trabalhar em favor do reino de Deus. Uma outra coisa que me chama a atenção, quando a igreja se separa, a gente acaba dando um mau testemunho. Por isso, quanto mais unidos em Cristo a gente for, melhor. Eu me lembro do texto de 1 Coríntios 3, onde Paulo fala e corrige os coríntios, a igreja de Corinto, porque uns estavam seguindo Paulo, outros estavam seguindo Apolo, outros estavam seguindo Cristo. Estavam se dividindo. E Paulo não, nós somos um em Cristo. Apolo plantou, eu reguei, mas quem dá o crescimento é Deus, é Jesus. Então o Senhor da igreja é um só, é o Senhor Jesus. Isso aqui nós vamos ampliar um pouco mais à frente sobre esse tema da unidade em Jesus. Para complementar essa questão do posicionamento da igreja, eu quero ler aqui sobre também a Confissão de Augsburgo, o artigo 7, que fala sobre a igreja, o posicionamento dos reformadores diante da igreja católica, na dieta de Augsburgo. Essa aqui, a Confissão de Augsburgo, é um dos documentos confessionais que a ECLB assina e tem como normativo. E é muito interessante de ler o que os reformadores aqui, tanto Lutero como Felipe Melanchthon, que foi o que escreveu, que se posicionam conforme o que eles entendem por igreja. Veja o que diz. Ensina-se também sempre que haverá e permanecerá uma única santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Porque para a verdadeira unidade da igreja cristã é suficiente que o evangelho seja pregado unanimemente, de acordo com a reta compreensão dele, e os sacramentos sejam administrados em conformidade com a palavra de Deus. E para a verdadeira unidade da igreja cristã, não é necessário que em toda parte se observem cerimônias uniformes instituídas pelos homens. É como diz Paulo em Efésios 4 a 5. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo. Perceba que, embora haja várias denominações no mundo, a Igreja de Cristo é uma só.
embora o corpo de Cristo está dividido em várias denominações, vamos dizer assim, a igreja que vai ser levada aos céus na volta de Jesus é uma só. E não é só Paulo que fala isso, quando ele diz que é somente um corpo, que é somente uma esperança, que somente é um só Senhor, uma fé e um só batismo. Conforme lemos em Efésios 4, 4 a 5. Mas o próprio Jesus diz isso também, em Mateus 23, 37. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e não os quiseste. Né? Lembrando que o trabalho no reino de Deus tem critérios. Eles precisam ser obedecidos segundo a vontade de Cristo. Esses critérios nós encontramos na Sagrada Escritura, nosso manual de fé, aquele que nos aponta para Jesus. Vejam como é importante também entender essa questão da unidade. E para entender ainda, eu quero ler um artigo que eu encontrei do R6 Pro. Ele foi tirado do livro Que é a Igreja. Ele vai falar da igreja invisível e da igreja visível. Se você nunca ouviu falar sobre isso, esse é um termo que Agostinho cunhou, e ele é muito interessante entender também para a gente saber quem são as pessoas que verdadeiramente são a igreja de Cristo e querem a unidade, querem servir ao Senhor e trabalhar em prol de causas comuns e verdadeiras e que são retas ao Evangelho, e quem não é. Veja o que diz o artigo titulado Igreja Visível e Igreja Invisível. Eu tirei apenas um trecho, né, que foi o mais importante, que mais nos interessa aqui. A ideia da invisibilidade da igreja foi primeiramente desenvolvida em profundidade por Santo Agostinho. Ele fez uma distinção entre a igreja invisível e a igreja visível. Essa distinção de Agostinho tem sido frequentemente mal entendida ou mal compreendida. O que quis dizer por igreja visível foi a igreja enquanto uma instituição que enxergamos visivelmente no mundo. Ela tem uma lista de membros em seu rol e podemos identificá-los. Quem são as pessoas que são membros da igreja? Mas por que Agostinho fala de uma igreja invisível? Ele o faz para ser fiel ao ensino de Jesus no Novo Testamento. Agostinho ensinou que a igreja é um corpus permixtum. Mas o que significa isso? Nós sabemos que o que corpus significa? É um corpo. Corpus Christi significa o quê? O corpo de Cristo. Corporação é uma organização de pessoas. Agora, corpus permixtum significa que a igreja é um corpo misto. Dentro dos limites físicos da igreja institucionalizada, há pessoas que são verdadeiramente crentes, mas também há incrédulos dentro da igreja visível. Eles estão na igreja, mas não estão em Cristo, porque fizeram uma falsa profissão de fé. Jesus disse de alguns dos seus contemporâneos: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, versículo 8. Jesus reconheceu que havia pessoas dentro de Israel que não eram verdadeiros crentes. Paulo vai dizer algo similar. Ele disse lá em Romanos 9, 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Esses judeus praticavam todos os rituais e eram parte da comunidade visível. Eles participavam de todas as atividades, mas ainda assim eram alheios e estranhos a coisas de Deus. No Novo Testamento, a metáfora que Jesus usa a esse respeito é a metáfora do joio e do trigo. Joio é uma erva daninha. É uma metáfora simples naquele contexto de agricultura, a fim de obter a produtividade máxima de uma lavoura.
é preciso acabar com o joio porque ele parece crescer mais facilmente que a produção. Jesus usa essa metáfora para dar uma advertência à igreja de que, por um lado, a igreja deve se engajar na disciplina, de forma que as ervas daninhas que ameaçam destruir a pureza da igreja sejam removidas. Ele também nos manda tomar muito cuidado ao exercer a disciplina na igreja, para que, em nosso zelo em purificar a igreja, não arranquemos o trigo junto do joio. Deus sonda os corações, e o que sempre permanece invisível para mim é a alma de outra pessoa. Eu posso ouvir sua confissão de fé, posso observar sua vida, mas não sei o que se passa nos atos mais profundos do seu coração. Não posso ver sua alma, não posso ler sua mente, mas Deus pode ler sua mente e Deus sabe exatamente qual o estado de sua alma em qualquer dado momento. O que permanece invisível para mim é visível para Deus. Esta é uma distinção com relação à nossa percepção limitada. Quem está na igreja invisível? De acordo com Agostinho, todos aqueles que são crentes, que chegam à fé verdadeira e estão em Cristo, e são verdadeiros filhos de Deus. Existe um perigo quando utilizamos os termos visível e invisível. Algumas pessoas pensam que elas estão na igreja invisível. Isso significa que elas podem ser como agentes secretos. Isso significa que elas podem ser como agentes secretos cristãos. Mas nós sabemos que o mandamento do Novo Testamento é para que demos testemunho de Cristo. Mostremos adiante a luz do Evangelho e tornemos seu reino visível. E é isso que a igreja deve fazer. A igreja em qualquer ambiente, qualquer localidade, quaisquer gerações, sempre é mais ou menos visível e mais ou menos autêntica. Igrejas podem se tornar apóstatas. Denominações podem se tornar apóstatas. Congregações inteiras podem abandonar a igreja invisível e não mais ser uma igreja verdadeira. Igrejas podem perder sua lamparina e deixar de ser igreja. Você é um membro da igreja invisível? A igreja invisível é uma igreja que sempre desfruta da unidade, porque verdadeiramente somos um em Cristo, como diz João 17, 21. Que todos sejam um, para que o mundo creia. O ponto de unificação da igreja invisível, aquilo que unifica e transcende as barreiras de igreja e linhas denominacionais, é o nosso enxerto em Cristo. Todos que estão em Cristo e todos em quem Cristo está são membros da sua igreja invisível. Aquela unidade já está presente e nada pode destruí-la. Isso não significa que podemos descansar nisso. Não podemos simplesmente nos satisfazer com a unidade da igreja invisível. Ainda deveríamos estar trabalhando o máximo possível para uma verdadeira unidade da igreja invisível. Vejam que quando Cristo voltar, ele vai levar os seus de todas as denominações que ele tem. Seja da igreja luterana, seja da igreja católica, seja da igreja batista, seja da igreja presbiteriana. Deus tem os seus em cada uma delas. Pelo que Jesus fala, né, e também vai dizer, né, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todas aquelas pessoas que a gente vê na igreja, e isso não sei o que falo, é a Bíblia, o próprio Jesus que diz. É lógico que a gente quer que todos sejam salvos. Nem todos talvez serão salvos. Alguns estão na igreja, mas não estão em Cristo, como o R6 Pro diz. E aquele que está em Cristo, ele luta pela unidade da igreja em Jesus, porque é Ele que nos une, e a sua palavra também nos aponta para Cristo e também nos dá unidade. Para que possamos fazer trabalhos em conjuntos, possamos estar testemunhando do amor de Deus em todos os lugares, até os confins da terra, como Jesus diz para os discípulos fazerem.
no poder do Espírito Santo, porque lembram que quem capacitou os discípulos foi o Espírito Santo. Quem capacita a igreja hoje para fazer trabalhos em conjunto, trabalhos ecumênicos, em causas que são a favor do Evangelho, de acordo com a vontade de Cristo, é o Espírito Santo também. Nós, como visitadores, podemos fazer trabalhos ecumênicos nos hospitais com outras pessoas, como a gente tem feito lá na Santa Casa e nos outros hospitais com a Igreja Católica. Mas assim que a gente possa também estar sendo capacitado por Deus, Deus possa estar abrindo portas para nós, para que no poder do Evangelho de Cristo e com a ação do Espírito Santo em nós, possamos estar sendo usados por Ele para levar conforto, amor, consolo e também esperança a todas as pessoas. E muito a gente pode aprender com outras pessoas de outras denominações e muito a gente pode fazer em parceria. Que Deus assim nos abençoe. Agora possamos ter um bom tempo de conversa e também falar sobre o que foi falado aqui, tirar algumas dúvidas. Era isso que eu tinha para o grupo hoje. Fique na paz de Cristo.